Ontem à noite fiquei pensando sobre essa persona que precisa ir para a internet. Não, vamos recapitular. Fiquei pensando em como eu sinto falta da época em que a internet não dominava a minha vida. Eu era adolescente quando comecei a ter contato com a internet, então eu tive uma infância em que a internet não era uma possibilidade. Não era uma. O que nós tínhamos era a televisão. E um conteúdo, uma grade de programas em que a gente se adaptava para dava as nossas atividades de acordo com essa programação televisiva. Depois, com o advento da, da internet, na minha vida em 2006, final de 2005, 2006, ali que eu. Talvez 2004, mas eu não tinha acesso, assim. Só quando eu ia na casa dos meus tios ricos. De lá pra cá, de 2006, 2007, 2008. Nesse período aí de 3 anos, eu usei bastante, fiz muitas amizades e interagi bastante através do Orkut e depois eu acho que do Face, não sei se o Facebook estava surgindo ali. Não, eu não consegui engatar no Twitter. Eu me achava fútil, deprimida e tola. Eu achava que eu não tinha muito o que dizer e o que eu dizia eu me envaidecia por muito pouco. Tola. Felizmente eu não mantive. Nunca foi uma questão, assim. Hoje em dia eu vejo que as pessoas falam sobre o Twitter, mas não. E agora tem o Threads, mas pra mim não foi necessário. Aí eu passei em 2009 um ano longe da internet, acho que um pouco mais de um ano, sem internet em casa, com muita dificuldade financeira e sem trabalho e, enfim, muitas questões. Então, em 2011 eu acho que eu voltei, 2012, 13, nossa. Aí de 2014 pra cá, até 2021, eu não sabia muito bem o que fazer na internet. 2022 virou a chavinha de que hoje em dia vivemos disso, né? Vivemos enquanto sociedade, temos a pandemia acelerou esse processo, então quem não vivia de internet passou a viver, né, ter renda e tudo mais, e aquilo é um portfólio, é uma fonte de trabalho, de comunicação, de conexão. Estamos em 2023, tá? Então, ahn, pausa para pensar na minha velhice. Eu vou fazer 32 anos. Eu ainda não tenho a segurança, a confiança necessária para me jogar na internet. Mas vejo que esse é o caminho cada dia mais forte, determinado. Possível, eu ia dizer, né? Mas assim, é uma realidade. Eu tenho algumas opções de trabalho. A exposição na internet não é a mais confortável para mim, mas é um lugar. E é sobre isso que eu quero falar, porque se a internet não é um lugar para mim e eu quero entrar nesse lugar, eu me sinto estrangeira, não pertencente, e isso é uma relação com a vida. Eu não sei se o que eu falo faz sentido algum, se são só devaneios. Eu sinto que eu não tenho a confiança necessária para me posicionar completamente, mas eu quero aprender. A única certeza que eu tenho é que eu quero aprender. É a única. Seja lá como vai se desenrolar o futuro, eu vivi uma vida inteira nesses 32 anos, com muitas voltas, muitas nuances, muitos altos e baixos que me impulsionaram bem, assim, mais longe. Ainda me sobra, me resta muito tempo. Então, é isso que eu quero fazer. Quero continuar aprendendo com a vida, com as minhas escolhas. Só que dessa vez agora, com esse retorno de Saturno apurado, se encerrando, né? Quero fazer de uma maneira mais pé no chão, menos inconsequente, com um peso maior de muitas coisas que eu não tinha certeza. Elas foram se assentando, né?
Tenho essa impressão de que eu joguei muita coisa pro alto e agora que eu entendi, eu não consegui continuar essa metáfora, mas assim, tola. Agora que eu entendi o que foi jogado pro alto, eu não me arrependo de ter feito, porque se eu tivesse permanecido no mesmo lugar, não teria me feito pensar sobre várias coisas. Existem inúmeras possibilidades, mais do que a gente consegue enxergar, e é nisso que eu me agarro, assim, que existe alguma coisa que nos impulsiona a continuar. Eu tenho interesse em descobrir. Acho que eu tateei muitas coisas e muitas situações, muitos pensamentos. Tateei muitas intuições e não segui com elas. Não sei, na verdade, tudo isso que eu tô falando, eu não sei se vai ser proveitoso de alguma forma, porque de fato a pandemia veio e ceifou muita esperança. Então, alguma coisa começou a nascer, a renascer. Eu entendo também que muitas das minhas palavras elas têm esse vício da linguagem, esse vício do hábito da leitura, do que eu conheço, então não sei se elas são as melhores palavras e se elas se adequam exatamente no que eu quero transmitir. Eu gostaria de falar muito mais coisas. Uma delas que é a que me faz ter muita insegurança, como eu quero me comunicar, essa questãozinha aí da depressão e da saúde mental, que passou a ser um tema recorrente das minhas pesquisas pessoais, porque eu tive aos 14 e não sabia. Acho que por não dar tempo ao tempo e ter conhecimento do que era isso, com 19 anos eu me isolei fortemente do mundo, tentar, eu acho que entender, né, o que tinha acontecido comigo. E depois, no puerpério, acho que rolou ali uma depressãozinha pós-parto, alguma coisa assim. E novamente na pandemia. Então são tantas camadas de tristeza profunda, né? Que eu não consigo encaixar a depressão num único modo de ver, né? Depressão é uma palavra que abarca todas essas experiências. Então ela é uma constante aí, uma coisa que eu tenho que trabalhar pro resto da minha vida. Porque a tristeza vem, então eu preciso descobrir os limites dela, os sinais dela, principalmente. E eu consegui perceber essas coisas ao longo desse ano, do ano passado. Esse ano, no começo do ano, eu tive um burnoutzinho. Então, na graduação, eu pesquisei, fiz uma pesquisa ao longo de mais de um ano e meio, mais, sobre a melancolia para tentar entender as raízes da tristeza, né? Mas como história cultural. Aí, com a pandemia, o tema da saúde mental começou a surgir e aí eu entendi que é um outro caminho, é um outro braço do mesmo corpo, talvez. É um outro caminho, uma outra perspectiva para entender a mesma razão, né? E é assim que eu funciono, é assim que se deu o meu amadurecimento. Tudo isso para dizer o quê? Eu sou formada em artes visuais, licenciatura. Fiz licenciatura porque era um jeito mais fácil de entrar no curso do que o bacharelado, porque a nota de corte era maior e eu não tinha muita certeza se eu conseguiria ou não. Eu queria muito fazer, porque eu sempre gostei de arte. Hoje eu entendo que essa liberdade artística, trabalhar com criatividade, trabalhar com inclusão, com diversidade, com história, com cultura, com todas essas formas de expressão subjetiva, elas me alimentam profundamente. E é com isso que eu quero trabalhar. Ainda não encontrei o caminho que vai me trazer essa realização pessoal. Não sei se eu vou chegar um dia num ponto em que eu vou estar plenamente realizada, mas eu quero chegar muito perto disso. Assim, muito confiante. Toda essa insegurança, toda essa desconfiança, eu ia dizer, do que pode vir a acontecer, eu quero que se torne segurança, confiança, certeza. Quero poder falar com propriedade do que eu aprendi. E é isso. Aprendi muito até agora e espero aprender muito mais pelos próximos 32 anos. Então é um longo caminho e é isso.
por hora. Acho que é isso mesmo. Não sei finalizar um vídeo. Então, até porque esse é o meu primeiro e eu tô resfriada. Não tô resfriada, mas eu tô, né? Fim.